Olá, povo de Deus, quinto domingo da Páscoa, 7 de maio de 2023. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 6, de 1 a 7, primeira carta de Pedro 2, de 4 a 9 e João 14, de 1 a 12. A nossa primeira leitura de hoje nos mostra a comunidade cristã de Jerusalém em tensão. Por um lado, pois hebreus helenistas têm perspectivas diferentes, mas convivem. Por outro lado, percebe-se uma comunidade ativa e em plena expansão. Os hebreus são cristãos de origem judaica que se converteram ouvindo Jesus e seus discípulos. Apesar de convertidos, ainda são muito apegados às suas tradições. Já os helenistas, como o nome diz, são cristãos convertidos que vieram do mundo grego, não têm apreço pelas tradições judaicas, é claro, e são bem liberais. Ou são cristãos de origem judaica também, mas originários da diáspora israelita, isto é, das comunidades judaicas espalhadas por todo o Império Romano e até por fora dele. Falam o grego, leem as escrituras em grego, residem em Jerusalém temporariamente. O seu contato com outras realidades culturais torna-os ordinariamente mais tolerantes e abertos à novidade. As tensões são naturais em dois grupos tão distintos que convivem na mesma comunidade. A questão das viúvas é um pormenor sem grande importância, pois somente são citadas aqui e nada mais se fala delas. Importante foi a iniciativa dos apóstolos para resolverem uma questão concreta. Ampliaram os servidores na comunidade e com um gesto significativo, oração e imposição das mãos, oficializaram a diaconia entre eles. Assim dá-se uma imagem muito profunda de igreja. A igreja de avental. É com esse testemunho que Lucas atesta que a palavra do Senhor se espalhava e o número dos discípulos crescia muito em Jerusalém e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Primeira carta de Pedro 2, de 4 a 9. Já há algumas semanas estamos lendo a primeira carta de Pedro, que tinha como endereço as comunidades pobres da Ásia Menor. A alegria da boa nova cristã não os tirava, não os livrava da aflição pela ameaça constante da perseguição que se avizinha. O contexto do final do primeiro século, ali pela década de 80, era de grande hostilidade já. Era preciso animar os cristãos para que se mantivessem firmes e com coragem para suportarem todas as adversidades. A certeza de estarem fazendo parte de um edifício que tem em Cristo a sua pedra principal é bastante confortante. A metáfora das pedras vivas é um convite a viver o seguimento de Cristo, a pedra angular rejeitada pelos construtores, mas que se tornou o sustentáculo de todo o edifício que é a igreja nascente. João 14, de 1 a 12. Disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei, vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como poderemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus respondeu: a
tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Vamos nos servir hoje dos comentários do querido amigo e já saudoso exegeta Johann Konings. Vemos no nosso texto que Jesus continua explicando o sentido de sua despedida, agora em palavras reconfortadoras. Não fiquem perturbados, vocês têm fé em Deus, tenham fé em mim também. Depois que Moisés conduziu o povo ao Israel através do Mar dos Juncos, o povo teve fé em Deus e também em Moisés. Este texto era lido na Páscoa, todos o conheciam. E estão passando por um novo êxodo? É essa a impressão. O conjunto de 14, de 1 a 3 de João, lembra a despedida de Moisés, que manda o povo ter coragem para entrar na terra prometida. Deus andava à frente para preparar um lugar para o povo. É o que Jesus vai fazer. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, diria eu que vou preparar um lugar para vocês? E quando tiver preparado esse lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo. Assim estarão no mesmo lugar onde eu vou estar. Vemos, portanto, um Jesus consciente de que a morte está no seu horizonte próximo. O ambiente em que esse trecho nos coloca é o de uma ceia de despedida. Nessa ceia, realizada na quinta-feira à noite, pouco tempo antes da prisão, na véspera da morte, estão Jesus e os discípulos. E no decurso da ceia, Jesus despede-se dos discípulos e faz-lhes as suas últimas recomendações. As palavras de Jesus soam a testamento final. Ele sabe que vai partir para o Pai e que os discípulos vão continuar no mundo. Os discípulos, da sua parte, já perceberam que o ambiente é de despedida e que daí a poucas horas o seu mestre lhes vai ser tirado. Estão inquietos, preocupados. A aventura que eles começaram com Jesus na Galileia terá chegado ao fim? Essa relação que eles construíram com o mestre irá morrer? Os discípulos não sabem o que vai acontecer, nem que caminho vão a partir daí percorrer. Sobretudo, não sabem bem como é que manterão, após a partida de Jesus, a sua relação com ele e com o Pai. É neste contexto que podemos situar as palavras de Jesus que o Evangelho de hoje nos apresenta. E é bem evidente que a liturgia deste quinto domingo da Páscoa quer evidenciar algumas características da igreja nascente sob o espírito do ressuscitado. Uma igreja da diaconia, isto é, do serviço. Uma igreja cujos membros são pedras vivas de um edifício espiritual, testemunhando o amor de predileção de Deus Pai. Uma igreja que aprendeu a ver em Jesus o caminho a seguir, a verdade a testemunhar e a vida a defender em todas as circunstâncias. Jesus diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Porém, ninguém vai a Jesus senão pelos pobres. E é assim que está completo o ciclo. Você vai a Jesus pelos pobres e você vai ao Pai por Jesus. Um beijo no seu coração.